Imagine que você foi convidado para a festa mais exclusiva do planeta. Você caminha pelo Salão dos Espelhos, em Versalhes. Milhares de velas refletem em cristais e folheados a ouro. À sua volta, a nobreza da França desfila em sedas caríssimas e joias que valem nações. Mas, ao respirar fundo para absorver a majestade do momento, seus pulmões travam. O ar não tem cheiro de perfume. Ele tem cheiro de necrotério misturado com esgoto aberto. Ao seu lado, uma duquesa impecável sorri. Mas, por trás da sua peruca de 1 metro de altura, algo se mexe. Nos cantos das paredes de mármore, sombras se acumulam. E não é poeira. É algo humano, algo fresco. Você está no centro do poder absoluto, no lugar mais sofisticado da Terra, e está pisando em fezes reais. Bem-vindo a Versalhes, o palácio de ouro que foi, por mais de um século, o maior lixão a céu aberto da Europa. Luís XIV, o Rei Sol, queria um monumento à sua divindade. Ele construiu Versalhes para ser o paraíso na Terra, um lugar onde a natureza era domada por jardins geométricos e fontes infinitas. Mas o rei esqueceu de um detalhe biológico básico. Seres humanos precisam de um lugar para descartar o que o corpo rejeita. O palácio mais luxuoso do mundo foi construído praticamente sem banheiros. Enquanto a arquitetura focava em colunas coríntias e tetos pintados por mestres, a infraestrutura sanitária era uma heresia técnica. Milhares de nobres, servos e cortesãos viviam amontoados em uma estrutura que não tinha canos para esgoto doméstico. Para a linhagem real, a higiene era uma preocupação de plebeu. O resultado? Uma atmosfera sufocante. O Palácio de Versalhes era um labirinto de opulência onde o fedor era a única coisa democrática. Ele atingia desde o cozinheiro até o monarca. Imagine o contraste. As mãos que assinavam tratados que mudavam o mundo eram as mesmas que raramente tocavam na água. A atmosfera de Versalhes não era de glória, era de colapso sensorial. Como uma sociedade tão avançada pôde cair em tamanha degradação? A resposta está em uma crença perigosa da época. A água era a inimiga. Os médicos da corte acreditavam que o banho quente abria os poros da pele, permitindo que doenças e ares malignos entrassem no corpo. O banho não era um hábito, era um risco de morte. Luís XIV, o homem que se comparava ao sol, teria tomado apenas 3 banhos em toda a sua vida adulta. E ele não era a exceção, ele era o exemplo. A limpeza consistia em esfregar um pano seco na pele ou trocar de camisa de linho várias vezes ao dia. Mas o suor, a gordura e as bactérias permaneciam ali, acumulando-se em camadas sob as roupas pesadas, para combater o odor de corpos que não viam água há meses. A nobreza mergulhava em perfumes de origem animal, como almíscar e âmbar cinzento. O cheiro resultante era uma mistura nauseante de decomposição biológica e fragrâncias florais pesadas. Mas onde eles faziam suas necessidades? Se você fosse um nobre e a natureza chamasse no meio de um baile, você tinha poucas opções. Poderia procurar um penico escondido em um armário, mas eles estavam quase sempre transbordando. A solução comum? O corredor. Atrás de uma cortina de veludo, em um canto escuro de uma escadaria de mármore, ou até mesmo nos amplos jardins. Isso levanta 2 perguntas perturbadoras. Como as mulheres, com seus vestidos de camadas infinitas, gerenciavam essa sujeira? E quem era responsável por limpar o rastro de milhares de pessoas que tratavam um palácio como um latrinário? A resposta é um pesadelo logístico. Os servos tentavam limpar, mas a velocidade da produção humana superava qualquer esforço. Versalhes não era apenas sujo, ele estava em um estado de putrefação constante. As paredes de mármore absorviam a amônia. O chão de madeira apodrecia sob o peso dos dejetos. A vaidade era a máscara do horror. Olhe para as perucas, aquelas montanhas de cabelo empoado que definiram a moda de Versalhes. Elas tinham uma função secreta. Elas não eram apenas estilo, eram esconderijos. A falta de lavagem do couro cabeludo causava feridas abertas, crostas e infestações massivas de piolhos. As perucas eram coladas sobre cabeças raspadas ou terrivelmente sujas. Por dentro daquelas estruturas de seda e pó, o ecossistema era de puro caos.
Alguns nobres usavam coçadores de ouro e marfim, hastes longas que entravam por baixo da peruca para aliviar a agonia da coceira sem desmanchar o penteado. Enquanto isso, a higiene externa era um perigo para quem caminhava lá fora. Não havia sistema de esgoto, lembra? Então, o que os criados faziam com os penicos reais? A solução era simples e brutal: a janela. A chuva de Versalhes era um evento diário. Dejetos humanos eram lançados das janelas superiores diretamente para os pátios e jardins. Se você estivesse caminhando sob uma janela no momento errado, o luxo de Versalhes cairia literalmente sobre sua cabeça. Os jardins, que hoje vemos como o ápice do design, eram campos minados de fezes e lama fétida. O Rei Sol ordenava que todas as janelas permanecessem abertas, mesmo no inverno mais cruel de Paris. Ele não fazia isso pela brisa. Ele fazia isso porque o ar dentro do palácio era tóxico. O oxigênio estava sendo substituído pelo metano. Versalhes é a prova final de que a estética pode esconder a maior das heresias. Nós olhamos para as fotos e filmes e desejamos a elegância daquela era. Mas a realidade é que nenhum de nós suportaria 10 minutos naquele ambiente sem vomitar. Aqueles homens e mulheres que se consideravam acima de todos os outros seres humanos viviam em condições que hoje consideraríamos desumanas para um prisioneiro. Eles viviam no meio do próprio lixo, cercados de moscas e doenças. Tudo para manter a imagem de poder absoluto. Isso nos força a olhar para o presente. O que nós estamos ignorando hoje, em nome da nossa própria vaidade? Qual é o fedor da nossa sociedade moderna que estamos tentando esconder atrás de telas brilhantes e filtros de perfeição? A história de Versalhes nos ensina que o ouro pode brilhar, mas ele não tem o poder de limpar a podridão da alma ou do corpo. A próxima vez que você vir uma pintura de um nobre francês imponente, olhe bem nos olhos dele e tente imaginar o cheiro que ele estava sentindo naquele exato momento. A pergunta que fica é: se você tivesse que escolher entre o poder absoluto no meio da imundície ou uma vida simples e limpa, você teria coragem de confessar a sua escolha? Deixe seu comentário abaixo. Você sobreviveria a um dia em Versalhes? Ou a ilusão do ouro é forte demais para você?